Olá, meu nome é Arthur Vieira e esse é o teu podcast Ótica 360, o podcast que vai levar a tua empresa ao topo. E hoje eu tô com uma convidada super especial para a gente falar sobre um tema, um assunto que é super pertinente para o teu negócio ter sucesso. Porque quando a gente fala de negócio, lembre-se sempre que todo negócio é feito de pessoas. E para as pessoas performarem bem, para o teu negócio ter sucesso, as pessoas têm que estarem bem, física e psicologicamente. E hoje comigo está uma pessoa queridíssima, super especial, a minha professora, a tia Raniele. E a Raniele, ela foi convidada para a gente bater um papo aqui sobre síndrome de Burnout. Falei certo? Sim. Burnout. Síndrome de Burnout e o porquê que é importante você como empreendedor, você como profissional entender o que é essa síndrome, como evitá-la e como equilibrar a tua vida pessoal e profissional. E para começar, eu quero que você se represente. Quem é você? O que você faz? Fique à vontade. Muito bem, né? Primeiro eu quero agradecer o convite, Arthur. Eu acho que é um tema extremamente importante, né? Como você bem falou. A gente às vezes fala muito de empresa, você pensa em lucro sim, porém não pode deixar as pessoas de lado que fazem essa empresa acontecer, né? Perfeito. Então, assim, vou me apresentar, né? Me chamo Raniele, sou psicóloga, sou professora, né? Coordenadora também do curso de psicologia da Faculdade Santo Inês Unibraz, né? E, assim, diariamente tenho lidado também com pessoas, né? E é importante a gente ter esse cuidado com a saúde mental, que a gente vai falar de saúde mental hoje, sim, né? Sim. Vamos falar da síndrome de Burnout, mas trazendo esse contexto também para a saúde mental. Então, sou mestre em psicologia, especialista em saúde mental e psicossocial, sou casada, ainda não tenho filhos, né? Um beijo pro Mesaque, tá em São Paulo, né? Longe, mas a gente vai levando, né? Então, assim, é um prazer, de fato, estar aqui hoje, né? Conversando com você de um assunto tão importante, tá? Perfeito. E, mais uma vez, agradecer, tá? Agradecer o aceite do convite. E eu tenho certeza que as pessoas que estão vendo e ouvindo vão ganhar muito, né, com esse bate-papo de hoje. E, Raniele, para começar, o que é a síndrome de Burnout? Ok. Para ficar muito claro, na verdade, né, muito conhecido também como a síndrome de esgotamento profissional, né? Uhum. A gente sabe que trabalhar é muito bom, né? Nós temos a ideia de que o trabalho ele dignifica o homem, né? E que o trabalho você pode ter, sim, realização profissional, né? Geralmente, você passa mais tempo no trabalho do que na sua própria casa. Você convive mais com os colegas do trabalho do que na sua própria casa com a sua família, né? Muitas pessoas até costumam falar, minha segunda família, né? Eu convivo com a minha segunda família. Então, assim, o trabalho, assim como na nossa vida pessoal, ele também traz diversos desafios, né? E quando esse trabalho começa a te prejudicar em relação à tua saúde física, à tua saúde mental, você começa a ter mesmo esgotamento, né? O trabalho ele já não é mais aquele lugar onde você sente satisfação, não é mais aquele lugar que também te ajuda na tua saúde física, na tua saúde mental. Então, tem a ver com esse esgotamento, quando o trabalho ele começa a não ser algo bom, mas sempre se remeter a algo ruim e que compromete a tua saúde. Entendi. Certo? É interessante você trazer um pedaço dessa definição de Burnout e a questão do trabalho, né? Realmente a gente fica mais tempo, né? Nosso tempo hábil, acordado, vivo dentro do trabalho, que dentre alguns estudos dizem realmente que a gente fica ali coisa de 80% dentro do trabalho. E se a gente não está bem, se a gente não se sente bem, se a gente não está completo, a gente está realmente se adoecendo, né? Sim. Que às vezes acontece de relacionamentos que a gente não gostaria de ter dentro do negócio, né? Dentro do trabalho, ou está fazendo alguma coisa que a gente faz só para pagar boleto, né? Que é tem até um meme que eu vejo sempre nas redes sociais, né? Trabalhar não é só para pagar boleto, né? Ou não trabalhe só para pagar boleto, porque se a gente trabalha em algo que a gente faz só para pagar boleto, sim, realmente a gente vai adoecer. E dentro dessa perspectiva, Raniele, de Burnout, quais seriam alguns sintomas, né, que a pessoa apresenta, fora esse cansaço, fora esse desinteresse pelo trabalho?
Certo. Então, assim, essa síndrome, ela já começa a afetar, por exemplo, o teu sono, né? Uhum. Você pensa tanto no teu trabalho, né? Você leva ele para casa, né? Que ele te afeta na hora do teu descanso, né? Você acaba tendo insônia, né? Afeta na tua alimentação, né? Acaba que você ou come demais ou come de menos, né? Então, afeta muito nesse campo. A sensação de estar sempre cansado, né? Você não tem ânimo, você levanta. É diferente daquele dia de você estar com aquela preguiça, sabe? Uhum. Hoje eu não quero ir, né? Mas é algo que, de fato, paralisa o sujeito. Ele não quer, de forma alguma, sair da cama. Se ele pudesse, ele ficaria ali, né? E ainda com a sensação de cansaço, né? É uma desmotivação que você sente no trabalho. Então, assim, o trabalho vira um fardo, sabe? Um peso, né? Um peso para essa pessoa. Então, afeta nos relacionamentos, inclusive. Muito do relacionamento, às vezes, dentro da empresa, né? E também no relacionamento em casa, né? Afeta nos relacionamentos pessoais, nos relacionamentos amorosos, né? Com o filho, com o esposo, né? Com a sua mãe, com o seu pai. Você acaba trazendo muita coisa do trabalho, refletindo na sua casa. E acaba que vira uma bola de neve, né? Uhum. Você já não está muito legal naquele ambiente de trabalho, né? Com aquela condição ocupacional. Agora você vai para casa e ainda traz esse trabalho para casa também, né? Ainda com esses reflexos aí, acabando afetando a sua vida pessoal, né? Sua vida privada, digamos assim. Então, é algo que adoece o sujeito como um todo, na verdade, né? Afeta todos esses campos da vida dele. Entendi. E por que tem crescido tanto no Brasil e no mundo? Porque eu estava fazendo um estudo e eu posso estar errado, tá? Mas nesses últimos 5 anos aumentou coisa de 23%, o que é muita coisa. Sim. Então, quando a gente fala de depressão, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de burnout está entre os maiores, né? Os maiores índices, junto com depressão e ansiedade. Por que burnout tem crescido tanto no Brasil e no mundo? Então, Arthur, a gente até fala de uma lógica de trabalho, né, nesse sentido. Porque, assim, o trabalho, ele tem uma história, né? Quando você pensa no trabalho num contexto religioso, digamos assim, você entende que o trabalho ele pode ser bênção, né, mas ele também pode ser um castigo. E vamos fazer só uma contextualização aqui, né? Quando Adão e Eva estavam no paraíso, né? Estava tudo no bem bom. Eles trabalhavam lá, tinham funções, só que era um trabalho leve. A partir do momento que vem o pecado, né? Não alivie para o lado da Eva, viu? Tá. Então, o trabalho ele se transforma. Agora você vai trabalhar, né? Você vai comer a partir do suor, né? Da sua força física, né? Você vai sofrer para poder ter ali o que comer, como sobreviver. Então, assim, já vem uma carga pesada para o trabalho desde essa época, né? E aí a gente vê na Idade Média, né? A exploração do trabalhador, né? E sempre aquela ideia, né? De os senhores feudais, fazendo aqui comparações, né? Sim. Com os gestores, né, os chefes, não vou trazer nem líderes, né, os chefes, né, ali em cima, e eita, o nome não sai. Proletariado. Pronto, obrigada. Né, ali embaixo, né, sendo explorado. Então, assim, essa lógica, ela vem de eu tenho chefe e eu tenho pessoas. Essas pessoas, elas, se quiserem, é assim, né? Então, se ela quer trabalhar de fato, é assim, ela vai ter que se adequar, né, às condições de trabalho. Aí a gente vem para os modelos de gestões, né? Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, né? E cada um desses modelos trazendo um perfil de trabalhador. E sempre nessa lógica. Quando não foi roubada a liberdade desse trabalhador, né? De que ele tinha hora para chegar, mas não tinha hora para sair, por exemplo. De que ele ia ter que funcionar como uma máquina porque ele tinha que produzir o máximo possível. Né? E chega lá no final, eu começo a roubar, inclusive, a subjetividade desse trabalhador. Porque, assim, às vezes eu te envolvo tanto nas atividades, né? Te
pego tanto as tuas ideias, né? Eu romantizo, né, ali o teu trabalho, só que esse trabalho ele não se dá conta de que ele também está sendo explorado, né? Ele está participando, ele luta pela empresa, ele veste a camisa, só que não de uma forma saudável. Ele está sendo sugado, né? E aí eu quis fazer essa contextualização, Arthur, porque tem essa história por trás do trabalho, né? E para cada momento da história tivemos perfis diferentes, né? E aí nessa lógica agora de vínculos frágeis com as empresas, né? De muita competitividade no mercado de trabalho. Globalização. Né? De uma geração que também não tem aquele mesmo compromisso com o trabalho que são pessoas, né? As gerações anteriores tinham. Então, assim, você tem diversos perfis, diversas pessoas no mercado de trabalho muito competitivo, né? E aí você meio que está lutando pela sua vaga. Você está ali agarrando ela com todas as forças. E sempre mostrando o trabalho também, dependendo da cultura da empresa, né? Dependendo de onde você está, se você trabalha com metas ou não, né? E é cobrado o resultado de você. Exato. Você tem que entregar resultado de qualquer forma, né? E aí, esse qualquer forma tem trazido diversos adoecimentos para os trabalhadores, né? Então, assim, não é que aqui a gente está querendo puxar... trazendo responsabilidade só para a gestão, né? Claro que é um trabalho em comum, gestão e pessoas, né? Para poder ter resultado. Que a empresa quer resultado. Não dá para a gente... eu vou pegar aqui uma fala de em uma entrevista do mestrado, né? Que uma das participantes falou o seguinte: olha, Raniele, eu trabalho para pagar a conta. E, assim... Eu gosto muito do meu trabalho, mas não dá para eu passar o sentido do meu trabalho no caixa eletrônico, né? Aliás, no caixa mesmo de supermercado, né? Eu tenho que pagar com dinheiro, né? Não dá para eu pegar e dizer, o meu trabalho é satisfação, né? O meu trabalho é aquilo. Porque eu tenho uma necessidade de sobrevivência, né? Eu preciso de dinheiro para pagar minha faculdade, eu preciso de dinheiro para pagar a escola do meu filho, né? Eu preciso de dinheiro para tudo, para ter uma boa saúde, né? Então, essa lógica de trabalhar por dinheiro, né? É a maioria das respostas das pessoas, né? Se você perguntar, por exemplo, por que você trabalha? É muito difícil alguém dizer assim, é porque meu trabalho... É porque eu amo, né? eu sou apaixonado, eu saio de casa chovendo, morrendo de dor de cabeça, com vontade de ficar na cama porque eu amo. Né? Então, assim, e claro, a gente também não pode tirar o sentido do trabalho, o quanto que ele é importante, né? A gente tem sim, dá um sentido, por mais que aquele trabalho te dê dor de cabeça, mas em algum momento você se sente satisfeito com ele. Às vezes porque você conseguiu alcançar uma meta. E é bom que a gestão consiga perceber o que é que faz sentido para esse trabalhador. Sim. Porque estresse vai ter, né? Trabalhar com pessoas, né? A gente estava falando agora há pouco. Traz estresse, traz problemas e faz parte, né? Só que como é que você vai lidar com isso? E aí, às vezes, esse sujeito que está adoecendo, ele não tem sentido o trabalho dele. Ele não consegue ver sentido, né? Ele só está ali. Não, realmente, eu preciso trabalhar para pagar a minha conta e acabou. E o trabalho vai além disso. Hoje eu vi há um tempo atrás, e eu adotei isso pra minha vida. Eu sou um cara muito de performance. E tá muito na moda esse negócio de performance, alta performance, alta performance. Só que eu vi alguns meses atrás uma coisa e eu trouxe pra minha vida. Eu sou um cara que eu sou muito ativo, sempre fui. E isso me prejudicou muito. Psicologicamente falando e fisicamente falando. Porque tudo tem que ter um limite. Eu era um cara que eu não conhecia os meus limites. E... eu vi uma definição de performance e eu fiquei encantado, que é a tal da performance tóxica. Então, o que é a performance tóxica? É sempre você ficar de olho na próxima montanha, né? O que a gente está falando agora. Então, o que faz realmente essas pessoas hoje adoecerem? É ficar sempre de olho na próxima montanha, né? A gente estava comentando agora há pouco sobre o Byung-Chul Han. Byung-Chul Han é um escritor incrível, filósofo, e ele fala disso, né? Da sociedade do cansaço. Né? Então, gente, é incrível, professora, como que realmente a gente acaba usando um termo, uma expressão bem esdrúxula, que é correr atrás do próprio rabo. Né? Trabalha, né? Trabalha, sempre querendo mais e não tem fim. Você compra um celular, um iPhone 14, agora que é o 15, você compra um carro daqui a pouco, quer mudar, não tem limite. Né? Uma coisa que antigamente a gente não via.
E justamente a gente entrando nessa onda da globalização, de querer sempre mais, de, claro, ficar se comparando com os outros, né? A questão da rede social, né? Então, rede social, tá todo mundo ali feliz, rico, ninguém tem problema, ninguém tem nada, né? Até porque você é cobrado o tempo inteiro, né? Olha só, vou pegar aqui seu caso. Digamos que você fosse só estudante, mas assim, só estudante também é um trabalho, tá? Só para deixar muito claro. Só para deixar bem claro. É um trabalho não remunerado. Você faz investir, né? Então, assim, é uma situação que, inclusive, as pessoas falam, né? Ah, você é só estudante, né? Só que hoje é que eu queria chegar, né? Quando você estuda, que você ainda não trabalha, é aceitável, porque você está se preparando para o mercado de trabalho, né? Só que aí quando você se forma, começa a vir a pergunta, né? E aí, né? O que foi que aconteceu? Tu está trabalhando aonde, né? Aí quando você diz que não está ainda, aí as pessoas já falam, não... Esse é, assim, tão desestimulante, né? E é incrível como, às vezes, se torna um discurso tão naturalizado, porque outro dia eu estava conversando com uma pessoa que tinha vindo de uma outra cidade, né? E aí a esposa estava trabalhando e ele não, né? Porque ele estava nesse processo mesmo de mudança. Aí eu perguntei, olha, qual a sua profissão, né, pra mulher? E aí ela falou, e aí eu automaticamente falei pra ele também, qual a sua profissão? Aí depois que eu me dei conta, sabe? Inconsciente, né? Nossa, como é que eu fiz um negócio desse, né? Aí depois eu fui conversar ali, né, pra não ficar uma situação chata, né? Mas eu percebi que ele ficou um pouco desconcertado, né? Porque, de fato, é como se você tivesse culpado, né? Claro que trabalhar é importante, né? Só que todo mundo tem o seu processo, né? E a gente já tá falando de outra coisa, né, Arthur? Tudo tendo tema. Não, isso aí tá tudo interligado. Pronto, então isso assim, mesmo. É uma identidade de trabalho, né? Tanto que quando, por exemplo, quando você vai se apresentar em algo, né? É muito comum você dizer, olha, eu trabalho nisso, eu sou formado nisso. Não é falado, olha, eu gosto de rock, por exemplo, né? Ninguém diz. Né? Eu apresentei meu esposo aqui, gente, porque eu combinei com o Arthur, tá? Mas se fosse uma apresentação normal, né? Seria algo muito formal, né? Eu sou isso, trabalho nisso, né? A gente não tem muito essa preocupação de trazer algo pessoal da gente, né? Subjetivo do ser, né? Isso, então você acaba internalizando essa identidade do trabalho. Isso começa, Arthur, lá na infância. Uma pergunta também que acaba sendo naturalizada que a gente faz para as crianças. O que é que você quer ser quando crescer, né? Aí as crianças já começam, né, observando ali quem ela tem por perto, aí ela já diz logo, eu quero ser policial, igual meu pai, eu quero ser cantora, como fulana. Então, a criança vai se identificando também pelo trabalho. Então, assim, esse processo começa ali desde dos primeiros anos de vida, né? Quando a criança ainda não tem nem noção exatamente do que é trabalhar, mas ela já sabe que é importante ter uma identificação. Perfeito. E aí ela já traz. Show. Então, realmente, na tua fala, eu vejo realmente o porquê de ter aumentado tanto e infelizmente, eu vejo que vai aumentar mais, né? Essa síndrome, que é essa pressão. Essa pressão por resultado, essa pressão por ter dinheiro, essa pressão por ser feliz, né? Que eu até quero, né? Tá tudo dentro aqui do contexto, mas a gente não tinha nem falado sobre isso antes, né? Mas que você traga um pouquinho, né, do que essa tal felicidade no trabalho. Sim. Porque as pessoas acham que felicidade, né? Contextualizando, é ter um carrão, né? É viajar para o exterior, é ter um casamento incrível, é ter um celular incrível, um salário incrível. Sim. Entra muito no que você até já trouxe, né? A gente tem muito de comparar a nossa vida com os outros, né? Perfeito. Eu vou falar aqui de algumas experiências na época que eu estava na faculdade mesmo, né? Eu vi a rotina dos meus professores, assim, muito agitada, sabe? Até brincava com as minhas colegas. Nossa, tal professor, será que hora que ele dorme? Que hora que ele descansa? Porque toda vez que eu tô aqui, é porque eu ficava muito tempo na faculdade, e eu morava perto também, né? Todas as vezes que eu tava ali, eu via esse professor, né? E era um professor bem específico, né?
Então, a gente ficava nessa conversa. E aí, na rotina, né, você ali entrando no mercado de trabalho, né, sendo reconhecido, começando a entrar no mundo do trabalho e construindo ali uma carreira, eu comecei nessa rotina também, né? E aí, eu também conversava muito sobre isso com a minha mãe, né? E ela falava assim, Ranieri, só tem cuidado para você não fazer a mesma coisa, né? Uhum. E aí, depois, ano passado, eu estava bem esgotada, assim. Ainda não estava com o burnout, né? Mas, assim, aquele cansaço, né? Ou então eu estou aqui querendo não aceitar que eu já estava iniciando um processo, né? Mas, enfim. Aí uma fala me chamou muita atenção dela, né? Ela disse, olha, você lembra que você falava na época de faculdade, né? De tal professor e tal... Então, o que você acha que tá fazendo? Ela foi bem psicóloga nessa hora, né? E aí deu um choque, assim, sabe? Que você vai entrando nesse universo, trabalhando, começa a ser chique você não ter tempo para poder organizar, né? Você deixa eu olhar minha agenda, né? É bonito não ter tempo. Né? Então, assim, essa ocupação extrema começa a tomar conta da sua vida, né? E aí, quando eu percebi, né, depois, claro, dessa fala, aí eu disse, não, tá errado, eu tenho que dar um tempo, tenho que dar uma parada, né? Tenho que frear, ver o que é prioridade para mim, né? E aí fui ajustando. À medida que eu fui ajustando, eu já fui vendo, assim, muitas mudanças, sabe? Eu tinha um semblante extremamente cansado. Perfeito. Aí entra até em uma outra pergunta que eu ia lhe fazer, que já pode emendar. O que a gente pode fazer para não ter um burnout? Pronto. Entra até um outro conceito também, Arthur, de autoconhecimento, sabe? Perfeito. Porque, assim, o nosso grande problema é que, às vezes, a gente não sabe do que gosta e do que não gosta. Aí parece, assim, que qualquer coisa serve. E o trabalho entra nesse campo aí para acabar resgatando a gente, né? Inclusive, tem o tal de não saber dizer não, né? Que a gente falou agora há pouco. Justamente, então você tá ali, aí você tá no trabalho, você é aceito, dependendo do seu cargo, você se torna uma pessoa de referência, né? Você percebe que as pessoas precisam de você e tudo, aí você vai entrando naquele mundo ali, né? Naquele esgotamento mesmo, você nem se dá conta. E assim, eu me perdi, sua pergunta? O que fazer pra gente não ter burnout? Mas você tá respondendo. É o não saber dizer não, Sim, entrar dentro daquele negócio de você estar trabalhando o tempo todo e você não ter limite, né? Sim. Então, gente, desculpa, o que acontece às vezes. Né? Então, assim... É o pensamento radial, vai lá longe, é isso mesmo. Né? Então, assim, a gente precisa ter esse autoconhecimento e começar, de fato, a perceber o que pode, até qual é o seu limite. E são por coisas muito simples, né? Quando você estiver em casa, você está em casa. Não é a ideia de romper a barreira ali, parece que seu trabalho vira uma extensão para sua casa, né? Claro que a gente entende que tem algumas profissões que, mesmo que a pessoa queira deixar o trabalho no trabalho, ela acaba levando para casa. Só que, assim, até nisso precisa de um limite. Às vezes, uma própria organização, sabe, Arthur? Uma organização, um foco. Você fazer outras atividades que vão além do trabalho. Sua vida não é só seu trabalho. Então, se você tem o hábito de fazer... A vida não é só pagar boleto, né? Justo, né? Você precisa de um momento com a sua família. Você precisa de um momento para você, né? E aí, assim, algumas coisas que até parecem clichês, mas você fazer um exercício físico te ajuda demais. Te ajuda, inclusive, a colocar muita coisa para fora, descarregar muita energia que você já trouxe do seu trabalho. Né? Então, pode ser algo estético, mas pode ser algo também muito funcional em relação a descarregar mesmo tudo que você está sentindo, todas as tensões, né? Às vezes, você gostava de ouvir música, às vezes resgatar coisas que você fazia antes, pensar o que eu fazia antes que era bom, né, para mim, que eu não tenho mais tempo, né? Às vezes você escutava muita música, só que por conta da rotina, você nem escuta mais música. Você não sabe mais o que é assistir um filme. Você não sabe mais o que é assistir uma série, um documentário, ou ler um livro, né? Que é tão atribulado ali, né? Tanta coisa para fazer que você não tem tempo de fazer o que você gosta. Não tem mais hobby, né? E aí, com isso, você acaba adoecendo. Justamente. Então, assim, são coisas simples que são difíceis de colocar em prática, mas com
ali uma repetição, tentando aos poucos, né, estabelecer objetivos, saber que você não precisa dar conta do mundo, né, mas que você pode ali ir por pequenos objetivos e reais também, tem que ser objetivos reais, não precisa ser uma coisa extraordinária, que às vezes a gente se frustra muito, Arthur, que a gente imagina uma coisa imensa, né, e aí você quer usar o ditado popular, né, abraçar o mundo com as pernas, né, e aí você não dá conta, aí você já começa a se culpar, eu sou um péssimo profissional, né? Perfeito. Então, assim, não dá, tem que ter tudo ponderado. Aquele pensamento megalomaníaco que faz você se frustrar e com isso você fica doente. Sim. Né? Então, eu gosto muito de trazer a psicanálise nesse caso. A psicanálise eu trago como que eu faço para me conhecer, até onde vão os meus limites, o que, é que eu posso e o que eu não posso. E a TCC. TCC para mim conseguir equilibrar o meu tempo com gestão de tempo, por exemplo. O que eu posso fazer para mim conseguir dar conta da minha vida pessoal e da minha vida profissional. Sim, uma coisa que me ajudou muito, antes assim, vinha muita demanda, né? E aí eu tinha a sensação de que eram muitas coisas, mas na verdade nem era tudo aquilo que eu estava imaginando. Então comecei a fazer umas listas, sabe? Sim. Funciona muito lista para mim. Um bloco de notas no celular mesmo. Até minha irmã fica brincando que tudo que eu faço tem que ter uma listinha, né? Só que me ajuda no sentido de que eu tenho que ver o que é mais urgente, o que é que precisa ser para hoje, ou o que precisa ser para amanhã, né? Aí vou organizando por prioridades. É tão boa a sensação de tenho 4 coisas mais importantes para fazer hoje. Final do dia eu consegui concluir, fico muito feliz. Mas também não só por ter concluído. Às vezes eu fiz 3, ficou só uma para amanhã. E que bom que eu consegui fazer mais do que eu esperava, né? Claro que seria importante eu conseguir fazer tudo, mas consegui fazer muito do trabalho. E se eu fiz metade, nossa, eu consegui fazer metade. Se eu conseguir fazer só uma, ótimo, né? Porque às vezes a gente se culpa muito também, né? Então você não pode deixar de celebrar as pequenas conquistas, né? Daquele dia. E se eu não fiz nenhuma? Aí você precisa analisar. Foi algum imprevisto que aconteceu? Foi outra coisa que eu tive que resolver? Se foi, tranquilo. Agora, se foi porque eu não consegui, aí você precisa avaliar. Aquilo ali é frequente, eu não consegui fazer, ou foi um dia pontual? Porque tem dia que você realmente não tem energia também, né? A gente não tá bem todo dia, né? Tem até, eu chamo até do dia de merda. Tem dia que a gente não tá bem, né? Você não tá com cabeça, você não consegue se concentrar, até tenta. Então é muito melhor esse dia você ir tomar um cafezinho lá na copa da sua empresa, né? Conversar com seu colega, né? Tipo um sextou, né? Geralmente sexta-feira acontece muito, né? Você já teve uma semana inteira corrida, aí você só quer descansar, né? Para pessoas, principalmente, trabalham só até a sexta, né? Ou então acontece muito no sábado. E tudo bem, gente, a gente não precisa, assim, que tudo seja 8 ou 80. O problema é essa autocobrança, né? Sim. Inclusive, você falando da questão da agenda, tem um estudo da neurociência que traz essa injeção de dopamina, né? Dessa motivação de quando você consegue ticar na agenda aquelas tarefas que você anotou. É incrível. Professora, e hoje, né, principalmente no mundo pós-pandemia, com todas essas dificuldades que a gente está vivendo, com toda essa entrega, né, o mundo, né, dando uma reviravolta novamente, né, e crescendo aí, aumentando o índice de ansiedade, depressão, burnout, suicídio. Qual é a diferença entre burnout e depressão? Né? Como que a gente pode ali, né, se tem como a gente identificar a diferença de um para o outro? Qual a diferença? Ok. Arthur, antes de responder essa pergunta, eu só quero voltar no que a gente falou anteriormente, tá? Que assim, eu trouxe muito num contexto voltado para o próprio profissional. Sim, só que é uma ferramenta muito importante para a gestão também, reconhecer essas pequenas conquistas, tá? Porque assim, à medida que eu digo, olha, parabéns pelo que você fez hoje, né? Você conseguiu cumprir a meta, né? Você conseguiu cumprir todas as atividades. Beleza, ótimo. Claro que a gente quer sempre o 100%. Só que no dia que esse meu colaborador não conseguiu cumprir também, eu tentar entender e também parabenizar pelo que ele conseguiu fazer. Porque às vezes o que acontece muito é de que é um colaborador muito esforçado, né? Ele sempre está ali presente, e aí um dia ele erra. E aí ele é
massacrado, né? Por esse erro, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque aí, no caso, você enquanto gestor, acaba com todo aquele processo de trabalho, né? Desvaloriza, né? Tudo aquilo que foi feito por causa de um dia de erro. Claro que é importante a orientação, né? Ali, conversar, entender o porquê, mas não dar foco só nisso. Sempre retomar o que foi feito de certo também. Perfeito. Né? Então, acho que isso era importante pontuar, né? Perfeito. Inclusive, em um outro momento, a gente pode voltar e falar da importância da inteligência emocional, né? Justamente, a gente estava até comentando mais cedo sobre isso, né? Porque o líder, ele também é ser humano. Sim. E o líder, às vezes, perde a paciência. Justo, né? Bacana. A gente não pode... Que o líder, ele também tem limites, né? Às vezes... Ele também pode ter burnout. Justamente ele. Porque às vezes o colaborador pensa, mas é ruim, não deixa, né? Mas ele também recebeu um não de uma outra pessoa, sim, né? Perfeito. Então a gente não pode deixar, né, de considerar todos são os colaboradores, todos são trabalhadores, né? E faz parte, né? É um processo muito dinâmico. Perfeito. E aí, voltando para sua pergunta, né? Sobre essa diferença. Então, a depressão, né? Começa até pela classificação, né? A síndrome de Burnout, ela ainda não está presente no DSM-5. Né? Não? Não, ela é presente no CID, né? No CID-10, CID-11, mas ela ainda não está presente no DSM-5. Já a depressão está, né? Inclusive tem características, né? Que são consideradas Fiquei curioso ali... agora, professora, por que está num e não está no outro? Então, fiquei curioso. É muito recente também essa inclusão, né? No CID, tá? Porque... como começou a aumentar, né, os casos, né, e ver que, de fato, teve muitos adoecimentos, muitos afastamentos, né, por conta desse esgotamento, aí começou a ser algo de saúde pública, né? Sim. Então, por ser voltado para a saúde pública, então a OMS, né, ela... acabou considerando como adoecimento, inclusive é conhecida como uma doença ocupacional, e aí entra no CID também, né? Aí entra questões até de INSS, sabe? Que você precisa colocar o CID, né, na hora de fazer um laudo, por exemplo. Então, eles entraram. No DSM-5 ainda não entrou, mas tem muitas discussões já para entrar. Inclusive, falam que se ela entrasse, seria classificada como... eu não estou lembrando o nome correto agora, mas seria classificada como algo de estresse e traumas, né? Seria voltado para isso, nessa classificação dentro do DSM-5. Perfeito. Então, já começa essa diferença, né? Não é considerado, digamos, dentro do manual como um transtorno psiquiátrico, por exemplo, entendeu? Entendi. Então, quando eu falo de depressão, eu falo muito de humor, né? Oscilação de humor, tá? Perfeito. E uma oscilação de humor, que ela acontece, não é rápida. 3 dias eu tô bem, né? Bem não, vou colocar em termos corretos, né? Em 3 dias eu tô ali na mania, né? Aquela que passa para as pessoas essa ideia de eu estar muito bem, né? Sim. Ou eu estou 3 dias, por exemplo, em um momento depressivo, né? Com aquele rebaixamento de humor, né? Um pouco mais isolado, um pouco mais triste. Não é assim que funciona, tá? A depressão, ela tem um tempo específico, né? A pessoa, de fato, passa por essa oscilação de humor, só que ela passa mais tempo em depressão ou mais tempo em mania, né? Entendi. Então, é caracterizado também pela hipersonia, dormir demais, ou então ela dorme de menos, ela pode comer muito ou pode comer menos, né? Vai depender muito da característica pessoal também de cada pessoa, né? Da história de vida, enfim. Sim. Deixa eu ver o que mais. Então, assim, já começa essa diferenciação, como eu coloquei para você, dessa oscilação de humor, né? Já a síndrome de Burnout, né? Ela acaba sendo, não está descrita no DSM-5 e também vem muito voltado, mais voltado para o campo da organização. Perfeito. É algo voltado para o trabalho, né? Então, assim, é o trabalho que
o principal risco, né? A principal condição de me adoecer, né? Então, entra aqueles sintomas que a gente conversou, né? Do esgotamento, né? Também pode afetar o sono, pode afetar a alimentação. Então, basicamente, deixa eu ver se eu entendi. No trabalho tem aquele desânimo, a pessoa não quer trabalhar, mas quando ela está fora do trabalho, show de bola. Mais ou menos isso? Em relação Ela está fora do trabalho, está em casa, ela está se divertindo, ela consegue funcionar bem. No trabalho é que ela é triste. No burnout? No burnout. Ela acaba levando para casa também. Tanto que a família consegue perceber, né? Que ela o burnout pode gerar uma depressão? Pode. Perfeito. É uma condição, assim, de risco, né? Depressão, ansiedade, enfim, é um celeiro para diversos adoecimentos, né? Então, do burnout, né, pode ir para uma depressão. Sim. Perfeito. Então, tem essas diferenças, tá? Mas o burnout, ele pode sim dar ansiedade, trazer transtornos de ansiedade, né? Pode trazer a própria depressão, né? Transtornos alimentares, né? Risco de suicídio, sim. Então, ideação suicida, né? O ato de suicídio também. Então, assim, muita coisa pode acontecer, né? De fato, uma condição de risco, né? Para diversos outros adoecimentos. Caramba, muito sério, né? Muito sério. Por isso a importância de conhecer, de falar sobre essa síndrome, né? Porque assim, é o que a gente falou desde o início, né? Sim. A gente mora dentro do trabalho. Então, se a gente tá com algum problema, se a gente tá fazendo alguma coisa realmente que a gente não tá bem, não tá feliz, tem que ter muito cuidado com isso. Sim. Professora, e como que a gente trata a síndrome de burnout? Certo. A gente não, né? A ajuda do profissional. Sim. Olha, como profissional. Você pode... O psicólogo, né, pode ajudar muito, o psiquiatra também. Porque dependendo da condição da pessoa, né, até que momento, até quando ela percebeu, né, os primeiros sintomas, né, porque tem pessoas que já começam a perceber e já vão procurar logo ajuda. Tem outras que chegam em casos mais críticos, né, que é preciso mesmo um afastamento do trabalho. Então, você pode ter esse tratamento com o psicólogo, né, somente com terapia, tá? Sim. Mas também tem casos, né, que aí por isso que eu falei, depende da situação da pessoa, que ela também faz tratamento medicamentoso, né? Então, assim, aí teria a associação medicamento, né? E terapia, tá? E aí, nesse processo de terapia, a pessoa começa o processo de autoconhecimento também. Né? Perfeito. E aí ela vai entendendo, né? Por que surgiu aquilo, né? Aí, dependendo da abordagem, né? Que ela tá seguindo. Se for a TCC, por exemplo, algo que você falou também lá no início, né? Aliás, antes, né, da gente começar aqui, a gente vai saber as crenças dessa pessoa, né? Por que ela tem que trabalhar tanto, né? Por que o trabalho é tão importante na vida dela que ela precisa mostrar o resultado para os outros, né? Tem até uma frase que eu trago sempre que eu acho incrível, que é de Lacan. Lacan fala que todo excesso esconde uma falta, né? Então, por que trabalha tanto? Então, né? Porque, assim, quando a gente fala de burnout, a gente não pode desconsiderar também que, às vezes, o fato da pessoa trabalhar demais, né? Assim, que você percebe que ela tá cansada, mas ela tá ali, pode ser também um sintoma do burnout, inclusive, perfeito, né? Perfeito. Ela acha que tá tudo bem. Não, tá tudo bem, eu tô dando conta, né? Mas, visivelmente, você percebe que não. Professora, e uma coisa, né, que eu gosto sempre de trazer também quando a gente fala sobre comportamento, fala sobre a parte de psicologia, e muito falado também em ansiedade, depressão, é que burnout não é frescura. Né? Então tem muita gente ainda que mal intencionado ou sem conhecimento que pensa que é frescura. Sim, diz que é preguiça. Que burnout o quê? É preguiça, não quer trabalhar, né? Então você ouve sim muitas coisas. Imagina só uma pessoa que de fato ela não tem forças, ela não consegue mais. Aí escuta algo semelhante, né? E aí, dependendo do processo, né, da história dela, ela acredita de fato, não, isso aqui não é nenhum tipo de adoecimento, eu acho que é preguiça mesmo. Frescura. Frescura. Né? E aí é pior ainda, Arthur, porque aí não vai procurar ajuda, né? Perfeito. Não vai procurar de jeito nenhum e aí acaba se afundando ainda mais naquele processo, achando que o problema é com ela, né? Não tem a ver com o trabalho, né? Não tem, tudo é culpa dela. Se ela tá daquela forma, né? Dele, dela, enfim. Então, precisa, assim, desse conhecimento, né? E quando a gestão se preocupa, né?
com temas como esse, né, ele também mostra o quanto que ele está preocupado com a produtividade também desse sujeito. Sim. Porque imagina só, se eu tenho alguém saudável no meu contexto de trabalho, né, eu tenho uma produtividade também saudável, né? Agora, se não, eu tenho prejuízo, né? Então, assim, às vezes você pensa muito, eu preciso de resultado. Só que tem tudo por trás, né? Inclusive, os estudos dentro da organização, né, da psicologia organizacional, começaram justamente, não foi porque a gestão, né, estava pensando só no bem-estar, mas é porque começou a ver que era algo extremamente importante. Porque se eu tenho pessoas saudáveis, felizes, né, eu tenho uma produtividade maior. Entendi. Eles não estavam preocupados ali com as pessoas bem, psicologicamente, fisicamente, não. Estavam preocupados com o resultado. Sim, né? E a gente também não vai falar que as empresas que se preocupam hoje com saúde mental, não é exatamente que são boazinhas, entendeu? Não, é porque é lucro. Ter pessoas saudáveis é lucro. E eu lucro de tantas formas, porque eu lucro com financeiro, eu lucro com pessoas felizes, né? Sim. Eu lucro... Felicidade dá lucro, né? Sim, né? E aí, então, é algo que é bom para todas as partes. É bom para mim enquanto gestor e é bom também para o meu colaborador. Perfeito. Professora, e para a gente finalizar, eu quero que você fale para a gente, discorra, o que a gente tem que fazer para evitar ter burnout? Muito bem. Arthur, eu vou falar mais do nosso contexto, tá? Que eu conheço muito daqui, tá? Então, assim, acho que, primeiro, precisa ter uma abertura das empresas para se falar sobre isso, né? Perfeito. Por quê? Às vezes você vem com um pensamento tão tradicional, né? De produção, né? E aí você fica preso naquela ideia, né? E não pensa que essa produção, ela pode ainda ser melhorada, né? Só que com um custo que não é levar, por exemplo... o meu colaborador para o INSS com afastamento, entendeu? Então, assim, precisa de uma abertura, precisa de pessoas que se importem com o tema, precisa de uma abertura também dos colaboradores em relação à temática, né? Então, precisa de conhecimento, né? Eu acho que é o caminho. Conhecimento. E esse conhecimento só pode ser divulgado, né, se de fato tiver essa abertura, né? E aí começa tudo pela gestão. Tudo sempre vai ser top-down, de cima para baixo, né? Então, realmente, essa importância de a empresa ter uma visão maior sobre o colaborador, sobre o liderado, né? Até por questão de sobrevivência mesmo daquela organização, né? Sim. Porque, imagina só, Arthur, quando eu tinha ali, a gente falando de geração, né? A geração da minha mãe, por exemplo, a geração do seu pai, né, da sua família, ela trabalhou e sabia da importância do trabalho, né? Sim. Já vem a sua geração e também entende o que é a importância do trabalho. Vem a minha e aí também entende, mas só que a gente vê uma nova geração se configurando, que é o seguinte, se não tá legal ali onde ela tá, ela não tem medo de pedir demissão. Ela sai fora. Né? A rotatividade nessa organização fica muito grande. E rotatividade a gente sabe, né, que gera despesa. Sim, turnover dá prejuízo. Exato. Né? Perfeito. Então, eu estou pensando em lucro, mas eu posso agregar coisas que ajudem esse lucro, né? Então, assim, o que falta é as empresas saberem que dá sim para aumentar, né, a produtividade, mas só que sem um custo humano. Perfeito, porque antigamente os nossos pais, nossos avós, eles entravam numa empresa e se aposentavam ali. Hoje isso não existe mais, né? Então, hoje, se acontecer alguma coisa ali, a pessoa simplesmente sai. Sim. E aí a empresa, por outro ângulo, outro viés, ela entende o seguinte, poxa, treinar dá trabalho. Você tem que recrutar, você tem que selecionar, recrutar, treinar, dá trabalho. Um colaborador, ele começa a dar resultado, tempo médio, entre 6 meses a 1 ano. É muito tempo. Então, é dinheiro investido ali. Sim. E, poxa, com 1 ano, essa pessoa sai. Prejuízo. E aí vem, claro, né? Você tem que ir demitindo, você tem que pagar os direitos. Sim. E tudo isso é prejuízo, realmente. E
o psicólogo na organização, ele leva muito esse discurso, sabe? Sim. Porque também tem uma ideia errônea ali do psicólogo de que ele vai só... ou ele vai ajudar só o gestor, ou ele vai ajudar só o colaborador. Sim, não, ele está ali mediando, né? Fazendo uma ponte. Então, tem como sim entrar num acordo, né? E aí são essas reflexões que você vai levando, né? Olha, tenta mais uma abertura. Você vai... Uma outra coisa muito importante também, Arthur, é pensar em resultado a longo prazo. Né? O nosso problema também é pensar em resultado só a curto prazo. Sim. E aí o curto prazo é isso. Quero resultado para ontem, né? E aí quando você pensa em resultado a longo prazo, você colhe aquilo também por um longo prazo, né? E aí é planejamento, abertura, conhecimento, né? Então isso tudo muda a visão do mercado de trabalho, inclusive, e dá sentido para as pessoas para trabalhar. Perfeito. Professora, o tema aqui é longe. Aqui há mais ou menos umas 10 horas de conversa, tá? Para finalizar, eu quero que você conclua com uma palavra ou uma frase, deixando aí para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham, né? Da importância realmente de a gente se conhecer, de a gente ter equilíbrio, né, entre vida pessoal e profissional, para evitar ter um burnout. Sim, Então, assim, o fato de você começar a colocar limites, né? Eu volto a dizer não, dizer não, né? Dizer não é muito importante e funcional, né? Porque à medida que eu reconheço meus limites, né? Sei até onde eu posso fazer, distribuo responsabilidades, a minha vida fica um pouco mais leve. Perfeito. Eu começo a ter tempo, tá? Agora, a minha agenda não é porque eu estou cheia de afazeres, mas eu estou disposta, né? Eu quero fazer isso, eu quero descansar, né? Eu quero viajar, né? E é sempre bom esse planejamento, gente, porque, assim, o trabalho é um mundo, né? É um local. Só que você precisa conhecer outros locais, até para ter mais experiência de vida, né? Então, assim, viaje se você puder, perfeito, né? Faça alguma coisa que te dá prazer, né? Para que o teu trabalho também se torne um lugar de prazer. Então, assim, o mais legal é que, realmente, o trabalho ele não ocupe a tua vida por inteiro, né? Ele seja algo que agregue, né? E não que te sugue. Então, acho que essa auto-observação ela é extremamente importante. Tá bom, professora. Obrigado, tá, pela sua presença. Foi muito enriquecedor. Aprendi muito. Eu tenho certeza que as pessoas aprenderam também. Pessoal, aprendi demais também. Obrigado, tá bom? E segue a gente aí no Instagram, Arthur Vieira Oficial _. Qual é o Instagram, professora? Onde é que ele encontra? Então, a gente não combinou essa parte. Gente, eu realmente sou péssima de Instagram, mas Raniele, procurem Raniele Psi, né? Psi, acho que tem um underline. Pronto, ali. Eu vou deixar na descrição, tá bom? Vou deixar na descrição. Pessoal, obrigado, tá bom? E cuidado para você não ter burnout, tá? Faça o que você ama, da forma como você faz, tá? Do jeito que você faz, de uma forma em equilíbrio, um equilíbrio pessoal e profissional. Gratidão, até a próxima. Obrigada. Obrigado.